Durante a semana estamos estudando sobre o método historicista para a interpretação das profecias de Daniel e Apocalipse e estamos vendo alguns pilares e pressupostos deste método. E até o momento aprendemos que o método historicista, que foi o método usado pelo profeta Daniel, por João no livro do Apocalipse como uma chave para interpretar os eventos históricos, esse método ele apresenta o cumprimento progressivo e contínuo da história, começando no passado e terminando com o reino de Deus eterno, o eterno reino de Deus no futuro. Ou seja, o historicismo não joga as profecias só para o passado nem só para o futuro, mas vê as profecias se cumprindo de uma forma progressiva e contínua na história. Hoje nós vamos ver que este método nos ajuda, inclusive, a entendermos melhor a doutrina do juízo como é revelada nas Escrituras. Você sabe que, de acordo com Romanos 14:12, e existem muitos outros textos, chegará um momento em que Deus vai pedir contas para a humanidade de tudo aquilo que a humanidade tem feito, mas especialmente Deus vai pedir contas daqueles que aceitaram ou não o seu plano de salvação. Aqueles que aceitaram o plano de salvação terão a vida eterna e os que rejeitaram o plano de salvação terão o castigo e depois a morte eterna. E em Romanos 14:12 encontramos esta verdade. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E essa mesma verdade Paulo repete em 2 Coríntios 5:10. Né? Ele diz em 2 Coríntios 5:10 o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, um dia haverá um juízo. Mas o detalhe é que em Daniel, quando usamos o método historicista de interpretação, nós aprendemos que esse juízo de Deus, o juízo final, na verdade, ele é dividido em 3 partes. Uma parte do juízo ocorre antes da segunda vinda de Cristo, uma parte do juízo ocorre durante o milênio, e a terceira e última parte, que é a parte executiva, quando os ímpios são jogados no lago de fogo para castigo e depois destruição total, isso ocorre depois do milênio. E nós temos como localizar, de acordo com a profecia, mais ou menos o tempo do início do juízo, tá? Na verdade, nós temos como localizar o tempo de uma forma muito precisa, na verdade, não é mais ou menos. Porque quando você estuda Daniel 7, 9 a 14, você vê neste capítulo uma cena de juízo. Um juízo ocorrendo no céu, o que nos mostra que essa primeira fase do juízo ocorre no céu. E eu vou ler para você. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve e o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Você vê claramente aqui uma cena, né, de Deus Pai na presença aqui durante o juízo. Depois no verso 13 nós vemos que Jesus Cristo fez parte desse juízo, por isso que Paulo fala que é o tribunal de Cristo, né? Porque Cristo é o juiz, como diz João 5:22. Milhares e milhares e milhares de anjos como testemunhas e livros, ou seja, registros que contêm a vida de todas as pessoas que passaram por este mundo. O curioso é que este juízo tem início após o surgimento e, diríamos assim, um momento em que o poder representado pelo chifre pequeno, ele é, diríamos assim, afetado. Você vê pelos eventos de Daniel 7 que algumas nações viriam ao longo da história e Deus profetizou isso de forma com muita antecedência. Então, Babilônia já tinha passado. Daniel 7 é a mesma profecia de Daniel 2, só que com outros detalhes. Em Daniel 7 nós vemos o surgimento do Império Medo-Persa, depois do Império Grego, depois do Império Romano e depois do surgimento de Roma Papal. Né? E o que acontece? De acordo com o que nós já estudamos,
o papado perseguiu os cristãos na Idade Média, entre 538 a 1798. E esse juízo entra em cena aqui justamente para condenar o poder papal medieval. Porque você vê que nos versos 25 a 27, esse juízo é para dar o reino eterno aos santos e tirar o domínio de Roma papal. Então esse juízo entra em cena, de acordo com o texto bíblico, após 1798, quando o chifre pequeno, obviamente, perde o seu poder através do general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, e ele, obviamente, prendeu o Papa Pio VI, levou-o para a França, ele morreu exilado lá, e aí se cumpriu a profecia dos 1260 anos, que vai de 538 a 1798. Então nós já podemos localizar o juízo pré-advento, ou seja, antes da volta de Cristo, como ocorrendo antes da volta de Cristo, né? E como ocorrendo depois do surgimento do Império Romano, e depois de Roma Papal, e isso pelo menos a partir de 1798. E quando você estuda a profecia das 2.300 tardes e manhãs, no capítulo 8, verso 14, e ela dá inclusive o ponto de partida para a profecia, você chega à conclusão de que essa profecia dos 2.300 anos, que tem um ponto de partida que é 457 a.C., de acordo com Daniel 9, essa profecia termina em 1843, indo para 1844. Utilizando o calendário judeu caraíta, que via o dia da expiação como ocorrendo em 22 de outubro de 1844, e considerando que o dia da expiação, em Levítico 16, equivale ao juízo pré-advento em Daniel 7, e à purificação do satuário em Daniel 8,14, estudiosos chegaram à conclusão de que o juízo pré-advento começou em 22 de outubro de 1844. Ou seja, a partir deste momento, além de ser o nosso intercessor, Cristo é o nosso juiz. E esta é uma excelente notícia, meu amigo e minha amiga, porque se o seu juiz é ao mesmo tempo o seu advogado de defesa, como diz 1 João 2,1, como que você vai perder a causa? Você só perderá a causa no tribunal de Cristo se você rejeitá-lo como salvador pessoal. Se você não rejeitá-lo, João 5,22 diz que ele é o juiz, mas 1 João 2,1 diz que ele também é o advogado. Tendo a Jesus como seu salvador, você terá o seu salvador, o seu intercessor, como o seu juiz ao mesmo tempo. Então você só vai perder a causa, só vai ser condenado no tribunal divino se você não aceitar o sacrifício substitutivo de Cristo e não permitir que esse sacrifício transforme a sua vida. Então o método historicista, ele nos ajuda, ao estudarmos esses eventos históricos de Daniel, a localizarmos até mesmo o ponto de início do juízo pré-advento. Eu espero que você continue aprofundando-se nesse assunto. É um assunto muito importante, muito relevante e que nos mostra um Deus que faz tudo o que é possível para nos salvar e para nos dar tranquilidade ao longo da salvação. Que Deus abençoe a você, um forte abraço e até amanhã. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, né? Para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, né? Adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, né, vá também aqui no link, na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo. Bom, então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você
e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando.